alarme disse que eu tinha que tomar o medicamento, minha esposa está vendo lá em casa que eu tomei agora. Tranquilo. Oh, glória, misericórdia. Queridos, é com muita honra, com temor e tremor, que me apresento diante de vós para trazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Ao adentrar ao templo, como se não bastasse já a ansiedade, alguém me falou ali, aquele rapaz lá, velho, 50, 60 anos de igreja, mas deve estar tremendo, né? Eu convocaria a todos para pedir a Deus permissão para um dia estar aqui para ver a responsabilidade. E é com muita responsabilidade que nós estamos aqui com os irmãos para trazer a palavra que Deus falou no nosso coração. Eu sou do interior. Esse interior é só para dizer que sou do interior, né? Mas, na verdade, eu sou do Nordeste, de Minas e Nordeste do Brasil. Então, eu sou nordestino, não tem jeito, porque eu sou do Nordeste de Minas, criado na Bahia. Então, eu sou nordestino mesmo. E eu me lembro, irmão Eliezer, o senhor não lembra, não? Porque o senhor já nasceu em cidade grande. Mas eu me lembro, pela primeira vez que eu vi a luz elétrica, me lembro, eu fiquei fascinado. Eu devia ter lá meus 6, 7 anos de idade, não conhecia, nem ouvia falar, porque lá... E eu fui na cidade e eu vi a luz elétrica à noite. E, gente, para mim, eu queria ficar o tempo todo vendo. Era lindo demais. Nós, no decorrer da mensagem, nós vamos citar alguns textos, mas, irmãos, imagine a alegria de Bartimeu quando o Senhor operou o milagre na sua vida e que ele pôde ver a luz. E ele viu a luz natural e viu a luz de Cristo. Eu convoco os irmãos para que abram as suas Bíblias. Não sei se os irmãos vão encontrar com facilidade. O capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1 de Gênesis. Versículo 1 a 4. Reverentemente ouçam e acompanhem o que nos diz a Escritura, falando sobre a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? E houve luz. Pai, é com muita responsabilidade que assumimos este momento para trazer aos ouvidos dos teus servos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração durante essa semana. O Senhor sabe, Deus, que sou um vaso de barro quebrável, frágil, mas quis o Senhor usar-me neste momento. Por isso, ó Deus, aqui nos apresentamos e pedimos a Deus que o Senhor esteja falando aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu valorizo muito a luz. E nós temos aqui um templo bonito, temos luz para todo canto lá fora. Acabaram de construir recentemente na minha rua uma casa e fizeram um jardim muito bonito. Passei lá durante o dia, estava muito bonito. Mas à noite eles puseram os refletores com jogos de luzes, mas ficou mais lindo ainda. Tudo muito bonito. Imagine você sendo um farol, sendo uma luz no meio das trevas.
E quanto mais densa as trevas, mais destaque tem. Pode ser um pontinho, mas ali tem uma luz. E quando a gente viaja de longe, principalmente quando o carro quebra, e ali fica no escuro, aí você fica procurando onde é que você vê uma luz. Opa, tem uma luz ali, ali tem gente. Então, o nosso objetivo essa noite é trazer uma palavra para que você se sinta como uma luz, porque, na verdade, é o que você é, no meio das densas trevas, principalmente espirituais. A luz é a grande bênção. Essa é a beleza e bênção do universo. Cristo, como primogênito de todos os seres visíveis, na criação invisível, mas visíveis, mais se assemelha ao seu grande Pai em pureza, poder, brilho e beneficência. Ao contemplá-lo, portanto, queridos, sejamos levados e assistidos à adoração crente daquele que é a luz, luz infinita e eterna, e do Pai das luzes que habita na luz inacessível. Eu gostaria que alguém abrisse, por gentileza, Colossenses 1, 15. Colossenses 1,15. Quem abrir primeiro, esse foi o eleito para ler. Lê mais, irmão, mais à frente um pouquinho. Vai até o 22. Amém. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele nos reconciliou pelo sacrifício mediante a morte, para apresentar-nos diante dele santos, justificados e livres de qualquer condenação. Amém. Obrigado, irmão Júnior. É interessante você que está em casa também acompanhar o culto com a sua Bíblia, para que possa participar, porque nesse momento, provavelmente, você não ouviu o irmão Júnior lendo, porque ele não estava no microfone. Cristo, antes invisível, estava presente na criação no Gênesis, ou seja, no Gênesis, na criação, e na criação do homem e da mulher. Os irmãos se lembram, quando o homem e a mulher foram formados, qual foi a frase que Deus disse? Ele disse: eu vou fazer a mulher, façamos. Se ele disse no plural, alguém mais estava com ele. Então, obviamente, estava ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Jesus Cristo estava presente. É inimaginável, irmãos, a existência do mundo sem a luz. Imagine, as trevas eram densas, a terra era sem forma e era vazia. Obviamente também não tinha ninguém para ver nada, né? Mas Deus viu que, ao criar o homem, esse homem ia precisar de luz, ia precisar de dia, de noite, para descanso. Deus, no seu projeto arquitetônico, né, ele já sabia tudo que deveria ser feito. Então, ele começou ali, e a luz
fez a separação das trevas e luz, dia e noite. Que emblema impressionante é essa luz natural de Cristo, em quem havia luz, e que é a verdadeira luz. A luz do mundo. As trevas estariam perpetuamente sobre o rosto do homem caído, se o Filho de Deus não tivesse chegado e nos dado o entendimento para que pudéssemos conhecê-lo, que é verdadeiro. Queridos, eu me lembro como hoje, sentado na terceira fila do banco, como o Daniel e a Karine estavam ali. Eu sempre sentei no segundo, terceiro banco, no máximo, desde menino. Ouvindo a pregação evangelística com o pastor Ezequiel Monteiro, filho do pastor Pacífico Monteiro. E eu entendi perfeitamente o plano salvífico de Cristo, o sacrifício dele na cruz. Eu tinha 13 anos, criado no Evangelho. Mas naquele momento, quando ele fez o apelo, eu fui o primeiro a me decidir, levantando a minha mão, reconhecendo que eu era um pecador e que precisava daquela luz de Cristo, que até então eu não tinha. Criado na igreja, mas se eu fiquei alegre aos 6 anos ao ver a luz elétrica, imagine, Caio, com os 13 anos, eu vendo a luz de Cristo na minha vida. Foi esse dia. Eu não vou falar quanto tempo tem não, tá, Caio? Porque senão você vai descobrir a minha idade, que é muito escondida, eu não posso falar nunca que eu tenho 66 anos. Então, irmãos, a luz de Cristo é tudo na nossa vida. O grande desafio para essa reflexão, queridos, não é tentarmos entender o poder de Deus na criação, porque seria um assunto para o pastor, um assunto de teologia, um estudo teológico. Mas, sobretudo, a necessidade de sermos luz do mundo sem deixar que as trevas ofusquem o nosso brilho. E a parte B do versículo 2 que nós lemos lá em Gênesis, disse assim: e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. Por mais que a gente imagine, irmãos, a gente é incapaz de ver, de saber como que era. A gente relaciona com a noite que nós temos hoje, tudo e tal, mas imagine se tivesse gente, e essa pessoa chegasse ali agora, e aí? Onde é que eu vou pisar? Eu não sei onde é que eu estou pisando. Se eu vou pisar na água, se eu vou pisar na terra, o que eu vou pisar? Né? Deus não ia criar o homem para ficar desse jeito. Por isso, Deus criou o homem depois de tudo pronto, já feito o jardim do Éden, já tudo prontinho. As trevas nos rodeiam, e quem não tem a luz vive nas trevas. Preste atenção, vocês que estão em casa. O mesmo acontece com aquele que conhece a luz e vive longe dela. Acaba tropeçando e caindo porque deixou de seguir a luz. Como acontece? A minha casa é verticalizada, tem muita escada. E eu conheço degrau por degrau, mas ao subir eu tenho que acender a luz. Porque se eu não acender, não sei se é por causa da idade, né, Heber? Mas é perigoso. Então, a gente acaba caindo. Sem a luz, a gente acaba caindo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16:33. Não é fácil viver uma vida cristã autêntica no contexto do mundo. As ofertas são muitas, né, pastor? São muitas coisas atraentes. Mesmo em densas trevas espirituais, mas existe as coisas atraentes. E os jovens, principalmente, passam por esse momento difícil. Por isso, nós devemos ter cuidado. Eu gostaria de fazer aqui uma comparação. Imagine as trevas espirituais, obviamente, e você, como cristão, ali no meio. Os irmãos já viram que no nosso trabalho, em todo lugar, a gente é, ô irmão, ô pastor, o pessoal me chama de pastor, tal. Não é porque ele me acha que sou pastor, não, é porque eu sou crente.
talvez no sentido pejorativo, eles não sabem quanta honra seria. Ô irmão, que bênção, me chama de irmão, porque me vê como crente. Agora, imagine, você chega num teatro, as luzes apagam. Você está lá e apaga tudo. Aí, daqui a pouco, uma luz acende no palco, um holofote. Aí você vê os atores. Os atores olham para o teatro, lá para o auditório, não vê ninguém. Mas todo mundo está vendo o autor, ou o ator, ali no palco. Todo mundo está vendo. Então, eu gostaria, nessa noite, nesse momento, chamar a sua atenção para isso. Você é luz no meio das trevas. Você é o ator que está sobre os holofotes. Sob os holofotes. E o mundo está te vendo como uma luz. E se você apagar essa luz que está em você, se você ofuscar essa luz que está em você, essas mesmas trevas vão rir de você. Vão rir de você. Tem um exemplo, irmãos. Eu vi uma vez e achei muito interessante. Uma moça crente, criada no Evangelho, participava de louvor, uma pessoa fantástica. Na hora que ela deu por si, ela estava apaixonada por um rapaz que não tinha compromisso com Deus, mas nenhum compromisso com Deus. E ela manteve firme. Indo na igreja, eu convidava, ele não se opunha, mas não. E no final ela já estava apaixonada mesmo, ele disse, só caso com vocês, você sair da igreja. Se não sair, não dá para mim, porque não combina. A minha vida é uma, a sua é outra. O que é que ela fez? Casou com ele e saiu da igreja. Obviamente crente, mas não foi mais à igreja. Passado o tempo e tudo, ele começou com muito ciúme, desconfiar dela. Não dá certo, não vamos separar, porque eu estou desconfiado de você está me traindo. Não estou não. Não estou, mas eu jamais faria isso. E ele disse, o quê? Você traiu Deus, o seu Deus lá. Você traiu a igreja, traiu o seu Deus para casar comigo, você não vai me trair? Irmãos, olha a responsabilidade de nós sermos luzes. Olha a responsabilidade de sermos luzes. A luz está para iluminar, clarear, trazer vida. E é para isso que nós somos salvos, para sermos luzes onde nós estivermos. No trabalho, irmã Helene, no lazer, no passeio, em qualquer lugar, nós devemos ser luz. Por isso, Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. São muitas as aflições. É muita coisa, muito vento querendo apagar a nossa luz. Mas nós devemos manter firmes. Os irmãos se lembram daquela parábola das virgens? Umas tinham azeite suficiente, outras não tinham. E depois, quem ficou para trás? Então, nós devemos estar preparados para enfrentarmos as dificuldades que nós temos em nossa frente. Viver a vida cristã, queridos, uma vida cristã autêntica no contexto do mundo é difícil, né? Mas Jesus tem feito isso em nós, nos dado forças para nós atrairmos aqueles que estão precisando de luzes. Jesus Cristo tem nos abençoado, tem nos dado força. Então, se nós estamos em destaque, nós não podemos esconder essa luz que está em nós. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3:21. Quem anda no escuro tenta esconder seus defeitos e vive tropeçando, caindo e se machucando. Mais uma vez.
2 Coríntios 4, 4 a 6, diz que... Vê o que diz 2 Coríntios 4, 4 a 6 aí. Vou ver quem que acha primeiro aí. Ô, Júnior, deixa para outro, deixa para o Caio está querendo ler agora. 4, 4 a 6. Lê aí, Caio. Irmãos, o homem é pecador na sua essência. A natureza do homem é pecaminosa. Mas imagine aquele, pastor, que agora Deus cega o seu entendimento para que ele não veja a luz. Meu Deus! Imagine, irmãos, que tristeza! Que tristeza! Eu não consigo entender quando eu vejo uma luz se apagando, se ofuscando, e as trevas tomando conta e abafando aquela luz. Quando eu digo a luz, o irmão em Cristo Jesus. Somente quem anda com Deus pode ter vitórias no caminho da vida. Jesus Cristo é a luz, não apenas nos revela quem é Deus, mas ilumina o entendimento de todos que se aproximam dele. Nós já falamos isso. Jesus é a luz do mundo, e aquele que o seguir jamais andará em trevas. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, 1 João 1,5. Mas o que é trevas? Trevas, o que é trevas? A pessoa que não conhece a luz, ele também não sabe o que é trevas. Então, vamos falar um pouco o que é trevas, para que você saiba o que é trevas. De repente você não tem esse conhecimento. Trevas, estar em trevas é estar perdido e sem direção na vida. Sem perspectiva. É estar exposto aos perigos de uma vida sem Deus. A luz ilumina as trevas, mas as trevas não têm forças para neutralizar a luz de Cristo. Pelo contrário, quanto mais escuro, mais nítida será a luz, como nós já citamos. A mesma verdade vale para nós, os filhos da luz. Trevas e luz não se misturam. Por isso, não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, o exemplo da moça, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Nenhuma. Ou que comunhão da luz com as trevas? Diz a palavra de Deus. Estar nas trevas é estar sem esperança, é estar iludido. E Paulo nos recomenda, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Romanos 13, 12. E na parábola do semeador, a semente que caiu entre os espinhos simboliza aquele que recebe a luz, mas continua nutrindo o desejo pelas ofertas das trevas. Um pé lá, um pé cá. Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Está nutrindo ainda com as coisas das trevas. Cedo ou tarde sua vida se apagará completamente. Aquela semente que caiu lá no espinho queria crescer, mas vai, não vai, dentro dos espinhos e tal. Acaba sendo ofuscada e morreu. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Então, trevas é isso. Muitos estão mergulhados nas trevas das drogas, da libertinagem. Você quer saber o que é trevas? Só a droga é libertinagem? Da prostituição, do adultério, da homossexualidade, da violência, da malandragem, da preguiça, etc.
O mundo está em trevas e muitos estão em busca de uma luz para guiá-los. Só que procurem lugares errados, aí não vão achar. Deixe que eles vejam a verdadeira luz em você, querido. Você é a luz. Você tem que dar testemunho onde você estiver. Seja fácil, difícil, mas você precisa dar testemunho que você é a luz. Em Marcos 10:51, Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu faça? Qual foi a resposta? Que eu veja. Que eu veja. 13 anos de idade, eu queria ver a luz. Que eu veja. E eu vi a luz de Cristo em minha vida. Graças a Deus. 52 anos. Amados, o mundo tem atravessado por muitas crises. E não bastasse tantas crises que nós já vemos, principalmente nós mais vividos, não bastasse tudo isso, vem essa pandemia. E essa foi para o mundo todo. Não foi só lá para a Bahia, para o Nordeste, lá para o Ceará. Não, viu, Júnior? Foi para todo o mundo essa crise. Mas é uma crise que muitos estão mergulhados e não sabem. Muitos dos nossos amigos estão mergulhados. Muitos que às vezes aparecem de vez em quando na igreja, estão mergulhados, que é a crise espiritual. Eles são cegos espirituais. São cegos espirituais. Jesus é a luz do mundo e está à sua frente, como aconteceu com Bartimeu. E pergunta: o que queres que eu faça? Aí alguém poderia dizer: mas eu não sou cego. Fisicamente, eu não preciso de milagre para enxergar. Mas nós estamos falando da cegueira espiritual. Então, já que você não é cego fisicamente, veja o que diz Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as tuas maravilhas ou as maravilhas da tua lei. Seria o salmista cego? Fisicamente? Com certeza não. Mas ele reconheceu que lhe faltava o entendimento para ver o poder de Deus. Você tem reconhecido isso? Que falta ali o entendimento? Que você precisa abrir os seus olhos espirituais? Este salmo nos mostra o quão precioso é estar na presença do Senhor com um coração quebrantado. O autor humildemente se lança na presença do Todo-Poderoso. E já lá no Salmo 119, ainda, versículo 105, ele disse agora, já com os olhos abertos, os olhos da fé, ele disse assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Queridos, isso é profundo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se você quer ver a luz de Cristo, examine a sua palavra. Aqui você vai encontrar. Não fica atrás de sites, pregadores aqui, fulano lá, o que está falando, aquela mensagem que você ouve todo dia. Não, vai para a Bíblia. Estude a Bíblia. Peça a orientação de Deus, peça a Deus para abrir os seus olhos, para que você veja, contemple a luz de Cristo. Foi assim que o salmista fez. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as tuas maravilhas. A luz divina inspiradora e mostra o caminho pelo qual devemos andar, a fim de evitar que erremos e que tropecemos. Dizer que Deus é luz significa que Ele oferece sua direção e inspiração aos homens. A comunhão com Deus te garante esse tipo de sabedoria, e você consegue saber quando uma decisão ou um comportamento é um bom caminho. Se você pede a orientação de Deus, a direção de Deus, Ele abre o seu entendimento e você sabe se você deve ou não fazer. Por isso que nós oramos. Ó Senhor, me ajude. Aí, irmão, ore comigo, eu preciso tomar uma decisão. Eu estou precisando tomar essa decisão, aquela ou outra e tal, mas eu preciso da orientação de Deus. Você fala isso de boca para fora? Não, você está em apuros e precisa da orientação de Deus. Faça isso sempre.
E peça porque Ele vai revelar a você. E nós estaremos concluindo, irmãos. Mas lembrando que antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, nós vivíamos na escuridão. Quem fala isso é Paulo lá em Efésios 5:8. Mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Aleluia. Estamos na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Vivam como pessoas que pertencem à luz. Não é só dizer que tem a luz, não. Você tem que viver irradiando a luz de Cristo. Lugar que você passar, vai assim, ali vem um crente. Não é por causa da Bíblia, não. Nem por causa do paletó, que tem muitos hoje pregando e andando todo canto aí sem paletó. É pela maneira de viver. Pela maneira de viver. Pela maneira de tratar as pessoas. É o seu proceder. Como você tem sido na sua casa? É um bom vizinho? É bom marido? É boa mulher? Ou sai, sobe lá na varanda e grita o outro lá, e briga, e xinga o outro, e tal, e depois domingo vai para a igreja? Como é que nosso vizinho está nos vendo? Olha a responsabilidade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, tenha certeza que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando perdemos a esperança ou a perspectiva bíblica do que significa luz e trevas, que nós falamos aqui, nossas ações não refletem com a mesma intensidade a luz de Cristo. Se nós perdemos o foco, as nossas ações fatalmente não vão refletir com a intensidade a luz de Cristo. A primeira coisa a se fazer, então, é nos reconciliar com Deus e assim buscar no Espírito Santo força para viver uma vida de consagração e luz. Irmãos, essa semana foi uma semana de quebrantamento, uma semana de busca. E eu digo a verdade, nós não podemos assumir uma responsabilidade sem primeiro nos consertarmos com Deus. Outro dia eu vi uma frase e postei no Instagram. Nunca saia do seu quarto sem primeiro acertar suas contas com Deus. De manhã. Acerte com Deus suas contas. Depois você sai. E assim deve ser todos os dias. Acertarmos as nossas contas com Deus. E acertar as contas com Deus é buscar sua orientação, buscar sabedoria, buscar entendimento na oração e no estudo da palavra de Deus. Muito obrigado, irmãos, por terem prestado seus ouvidos. Muito obrigado, pastor, por essa oportunidade. E que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria de estar orando com os irmãos neste momento. Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua voz, mas não só de ouvir, Senhor, mas guardá-la, guardar a Tua palavra em nossos corações, que possamos, ó Deus, irradiarmos a luz de Cristo que há em nós, no meio dessas densas trevas que nós vivemos e vemos. Ó Deus, permita que sejamos vistos em qualquer lugar, como a luz de Cristo brilhando, e que sejamos, ó Deus, referência para aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador e busquem em nós o testemunho e o conhecimento da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos fazer isso, ensinando o caminho àquele que não conhece. E que Jesus Cristo seja em nós a luz que possa iluminar as nossas vidas em todo momento e dos nossos amigos, daqueles que nos ouvem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.